Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio, aqui da Community Pro, e a gente está por aqui para dar continuidade aos nossos estudos, às nossas conversas, reflexões sobre o A de autonomia, que faz parte do alfabeto da Community Pro. Trata-se aí de uma ideia de a gente divulgar, compartilhar conteúdos relacionados com a vida do professor, da professora que atua dentro da escola. Quando a gente pensa no A de autonomia, eu acho que é legal a gente organizar esse vídeo, essa conversa, em 5 tópicos, né? O primeiro é a gente falar sobre a relevância do tema. Um segundo, sobre fundamentos que norteiam aí a nossa visão, a nossa ideia para uma pedagogia. O terceiro é a gente falar, então, sobre práticas pedagógicas, pedagogias que podem se concretizar na escola. O quarto, a gente falar sobre algumas dicas. E o quinto, a gente deixar uma sugestão de leitura. Então, são esses os tópicos que compõem aí o nosso roteiro. Então, primeiro, eu acho que é legal a gente conversar sobre a relevância, né? Por que se justifica falar no alfabeto da Community Pro sobre o A de autonomia? Bom, eu sou professor há bastante tempo, como muitas que estão aqui, e me parece que a autonomia é um tema, é um conteúdo sempre presente nos projetos político-pedagógicos das escolas, é um conteúdo que está sempre presente nos currículos, enfim. E me parece que a autonomia é realmente o fim último da educação, né, da escolarização, no sentido de que a gente defende que as crianças e os jovens, eles construam a consciência da importância da liberdade com responsabilidade. Então, basicamente, é por aí que a gente justifica a importância de a gente falar sobre autonomia, né? Autonomia com uma conquista e que vai se relacionando com aspectos muito importantes da vida humana, né? Aspectos muito importantes da vida humana, como justiça, a ética, a inclusão, romper com preconceitos, enfim. Me parece que todos esses aspectos da nossa vida, eles giram no torno da autonomia. Então, eu acho importante a gente conversar um pouquinho aqui sobre esse tema na nossa comunidade. Um segundo aspecto, então, depois que a gente justificou, a importância de se falar sobre esse tema, é a gente trocar algumas ideias sobre quais são os fundamentos, né? Qual é a base que eu, como professor aqui da Community Pro, eu acredito e que dão fundamentos que dão a base para a gente pensar a nossa pedagogia. Já no vídeo que circulou nos Reels, lá no Instagram, eu falava um pouco sobre autonomia como uma conquista, né? Que não é algo herdado geneticamente, que vem do berço. E é importante que a gente entenda, então, a conquista da autonomia como uma habilidade, uma competência que vai se construindo nas nossas relações com o meio, com os contextos onde a gente vive. Se a gente quer que crianças, jovens e adultos se desenvolvam na perspectiva da autonomia, a gente tem que entender como é que se dá esse processo, né? Então, a autonomia é o fim último de uma educação, mas que começa pela anomia, né? Então, a quer dizer sem, nomia, regra. Então, a ausência de regras. Os bebezinhos, as crianças, quando elas nascem totalmente ausentes, com a ausência significativa das regras, né? E nas primeiras relações com a mãe, com o pai, com a família, ela vai entrando no mundo social, no mundo regrado, né? E nesse mundo regrado, ela vai convivendo com o que a gente chama um regime de heteronomia, né? Heteronomia no sentido de que os adultos vão dizendo para as crianças aquilo que elas devem fazer. Então, os adultos vão impondo as regras às crianças. E, na maioria das vezes, as crianças não questionam essas regras. Elas respeitam, porque muitas vezes elas, por obediência, por medo da punição, ou também porque recebem algum prêmio, alguma valorização. E me parece que isso faz parte do desenvolvimento infantil, né?
Então, os pais, os adultos vão dando as regras, vão dizendo para as crianças aquilo que elas têm que fazer, num regime que a gente chama de regime de coação. Como eu falei, isso faz parte do desenvolvimento. Então, as crianças respeitam as regras muito pelo dever, pela estima e pelo respeito que têm aos adultos, mas o ideal, né, se a gente puder dizer assim, é que as crianças se construam cada vez mais autônomas, né? Lembra que eu falei que nomia quer dizer regra, auto quer dizer eu. Eu tenho a competência de fazer as minhas escolhas a partir das regras que são consideradas nos contextos sociais e em tomando consciência dessas regras, eu me permito alterá-las, eu me permito reconstruí-las, eu me permito ressignificá-las, mas sempre lembrando, como eu falei lá no tópico da relevância da justificativa, que eu tenho que viver a minha liberdade com responsabilidade. Então, é nessa transição da anomia para a heteronomia, para a autonomia, que a escola entra, né, com um espaço privilegiado para que as crianças possam se tornar cada vez mais independentes, cada vez mais autônomas, fazendo as suas escolhas, sempre levando a premissa com ela e a consciência de que o que vale é a liberdade com responsabilidade. Ainda falando sobre os fundamentos, eu gostaria de trocar uma ideia com vocês sobre essas duas palavrinhas, coação e cooperação. Vejam que eu coloquei aqui cooperação com um tracinho, né, no sentido de cooperar. Bom, primeiro, eu acho que é importante a gente saber que coação tem uma relação direta com aquele regime de heteronomia que eu falei, né? Então, crianças que vivem, né, no regime de coação, elas tendem a conservar, a permanecer nesse regime de heteronomia. E o regime de heteronomia tem um aspecto importante que ele reforça o egocentrismo, né? Quer dizer, ele não dá oportunidade para as crianças se descentrarem, no sentido da convivência, do questionamento das regras, no sentido da tomada de consciência sobre como a regra é um elemento fundamental para a gente estabelecer as relações humanas, né? Então, quando eu falo da coação, eu estou falando de um regime social onde prevalece a heteronomia e muitas vezes as crianças são educadas na perspectiva da punição, da sanção, sem tomarem consciência da possibilidade, sem tomarem consciência da possibilidade de se construírem mais autônomos, né? Por outro lado, a palavra cooperação ela é muito importante. Eu lembro de ter lido em um dos livros do Piaget alguma coisa onde ele dizia assim, que a cooperação é o procedimento mais fértil para levar à construção da moralidade autônoma, né? Então, quando a gente está falando da cooperação, a gente está falando das crianças operarem juntas, juntas com seus pares, juntas com os adultos, juntas com os objetos de conhecimento que estudam na escola. Então, é pela cooperação, pela convivência com os outros, que eu posso adquirir e tomar consciência da importância da regra como um elemento que permeia aí as relações humanas. Agora, a gente vai entrar no terceiro tópico aí da nossa conversa, que é falar sobre a prática pedagógica, né? Como é que eu, professor, professora, nos diferentes ciclos da escolarização, é lógico que a gente tem que respeitar as faixas etárias, os diferentes contextos, mas eu queria defender aqui que tem aspectos da pedagogia, quando a gente pensa na construção da autonomia, esses aspectos são universais, eles servem para os diferentes ciclos da escolarização, né? Então, quando a gente pensa em autonomia, a gente está pensando em autonomia em qual dimensão? Em qual campo? Eu poderia falar de autonomia financeira, eu poderia falar de autonomia corporal, poderia falar de autonomia intelectual e, por fim, de uma autonomia moral. Essas duas últimas são as que mais interessam nesse momento. Então,
Como é que as crianças constroem autonomia intelectual? Como é que as crianças se constroem autônomas moralmente falando? Para escolher entre o certo, o errado, o bem e o mal. Lógico que essas questões não são tão simples e elas demandam muitas reflexões, mas é legal a gente pensar, né, na autonomia, nessa perspectiva intelectual e da moral. Mais especificamente na autonomia, no âmbito da moralidade, eu penso que quando a gente fala em prática pedagógica, a gente deve fundar nas escolas uma pedagogia geradora, uma intervenção geradora de interações. Então, eu venho falando sobre isso, né? A interação das crianças com os pares, das crianças com os adultos, das crianças com objeto de conhecimento. Então, é preciso romper com essa ideia das crianças sentadas muito tempo. Não quer dizer que elas não possam aprender sentadas. Agora, quando a gente fala de autonomia, é preciso desenvolver uma pedagogia ativa, que convide as crianças a escolher, a serem protagonistas. Então, pedagogia ou prática pedagógica voltada para a autonomia tem que gerar interações, tem que gerar tomada de decisão, escolhas. É preciso que os professores olhem para suas rotinas e vejam na rotina escolar momentos onde as crianças possam fazer as suas escolhas. Por exemplo, na hora de brincar, quais são os brinquedos com os quais eu vou brincar, com quem eu vou brincar, em qual espaço, enfim. Gerar interações, gerar tomada de decisão, escolhas, gerar soluções de problema. Então, acho que todos nós temos escutado que uma pedagogia contemporânea para a construção da moralidade autônoma passa por resolver situações-problema. Né? Não quer dizer dar de graça para as crianças, mas convidar as crianças a cooperar, a fazer acordos, a escutar pontos de vista que são diferentes do seu, a ouvir os colegas, a saber a hora de falar e escutar, enfim, tem toda uma dinâmica que vai se construindo. E nesse processo de tomada de decisão, de solução de problemas, vem também a necessidade de argumentar a favor do seu ponto de vista. E isso, para fins de uma autonomia intelectual, é muito importante. Como é que eu vou construir, processar argumentos que são justificáveis, que são pertinentes? A gente precisa acreditar que uma pedagogia que acredita na construção da autonomia, ela é uma pedagogia geradora de interações, de tomada de decisão, de escolhas, de solução de problemas, de argumentação e principalmente aprender os momentos e os tempos, né? Aprender os momentos e os tempos de falar e de ouvir. Eu brinquei um pouco no vídeo que estava no Rios sobre o que eu chamo a teoria do elástico para a construção da autonomia, né? Eu costumo brincar que a gente pode ir para Harvard ou para a melhor universidade do mundo e estudar sobre autonomia, mas tem um aspecto aí que é muito importante, que é a sua visão de mundo, o que você acredita como professor e como professora. É pensar que uma escola que educa para a autonomia, ela não ela vai viver, né, momentos, nuances entre a autoridade e a negociação, a cooperação. Eu brinquei, né, brinco muito com o que eu chamo a teoria do elástico, né? Então, como professor, o que eu fui aprendendo na minha pedagogia com as crianças, quando o assunto é autonomia? Eu fui aprendendo que é preciso dar limites? Lógico que é preciso dar limites. É preciso ter rotina nas escolas? Lógico, porque a rotina e os limites dão segurança para as crianças. Elas são pequenas. E eu vou dizer até que dão segurança para os jovens, para os adolescentes e para nós adultos, né? É muito importante que em algum momento da vida da gente, ou é muito importante que durante toda a vida da gente, a gente tenha rotinas, a gente tenha limites. Por isso, não é ruim a gente viver momentos da nossa vida na condição de heterônomos, né? Onde a gente respeita as regras que são propostas aí nos diferentes grupos. Voltando para a teoria do elástico. Então, eu como professor, eu dou limites para as crianças, né?
Porque eu sou a autoridade, eu sou o adulto professor na sala de aula. Agora, a gente não pode confundir limites com autoritarismo, né? Com aquela ideia de que sempre é o professor que tem que dizer como as coisas devem funcionar. Limites, numa perspectiva muito autoritária, provavelmente esse elástico vai arrebentar. E aí eu penso que vai ser mais difícil uma retomada. Agora, também o elástico não pode ficar leve, solto, mole, sem a regra, sem o limite, porque aí é o que eu chamo do tal laissez-faire, né, do vale tudo. É ruim também porque eu acho que a gente viveria num regime de anarquia, do tudo pode, e hoje eu acho que vocês vão concordar comigo que é muito importante, né, que as crianças, como a gente falou aqui, desenvolvam a sua liberdade com responsabilidade. Então, voltando à teoria do elástico para finalizar, a ideia é que numa pedagogia que se paute pela autonomia, a gente vai ter na relação com as crianças sempre um nível de tensão, né? Quando dar limites, quando oferecer possibilidades, oportunidades, onde as crianças possam gerir os seus espaços, gerir as regras, ressignificar e construir. Então a aula tem sempre um nível de tensão. Hora do limite, hora do acordo, da cooperação. E sim, eu acho que esse é um bom exemplo para a gente pensar numa pedagogia coerente com a construção da autonomia. A gente está chegando no final e eu penso que é momento de eu oferecer aqui, a partir da minha experiência como professor, algumas dicas de como a gente pode favorecer a construção da autonomia pelas crianças. Uma primeira dica, eu acho que eu falei aqui, mas é importante ressaltar, é a dica de que na rotina o professor e a professora devem, sempre que possível, gerar interações, promover interações, no sentido de reduzir ao máximo possível o poder do adulto na relação com as crianças. Porque é quando a gente reduz esse poder e, entre aspas, joga a responsabilidade para as crianças, elas vão se comprometendo mais e ganhando competência e habilidade de autogerenciamento. Autogerenciamento do espaço, dos tempos de estudo, de como organizar os recursos, autogerenciamento no sentido de forma autônoma, cuidar dos jogos e das atividades, sem que necessariamente o professor necessite a todo tempo dizer para onde que elas têm que caminhar. Uma segunda dica é acreditar fielmente, confiar que as crianças elas têm condições de se construírem autônomas. A gente vive numa sociedade muito paradoxal, né? Então, momentos de autoritarismo e momentos de superproteção. O que eu estou querendo dizer o bom professor, a boa professora, o bom pai, a boa mãe, enfim, o adulto que acredita, que confia que as crianças possam se construir moralmente autônomas, ela permite, ela tem disponibilidade para que as crianças possam experimentar, para que as crianças tenham cada vez mais chance de fazer as suas escolhas e sempre com calma, né, respeitando, lógico, a faixa etária das crianças. E por fim, uma terceira dica que eu gostaria de dar e que é muito importante é como que nós, professores e professoras, lidamos com a questão do erro, né? Por mais desafiador que seja, a gente precisa entender o erro como uma condição para o aprendizado da autonomia. Eu lembro de crescer e me desenvolver escutando coisas do tipo, é errando que se aprende. Então, é preciso que nas escolas ou qualquer espaço educativo, as crianças tenham a oportunidade de experimentar, de errar, de retomar, e retomando elas tomam consciência, né? E em tomando consciência, elas são mais capazes de construir a sua liberdade, ou melhor, construir a sua autonomia, a sua independência com liberdade. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso vídeo sobre autonomia e eu gostaria de deixar aqui uma sugestão de leitura, né? Esse livro, ele se chama 5 Estudos de Educação Moral. É um livro que tem bastante tempo de publicação
mas que me ajudou muito nos meus estudos. E o nome é muito interessante, né? 5 estudos de educação moral da editora Casa do Psicólogo. São estudos onde pesquisadores, professores vão ao campo, nas salas de aula, e identificam, então, como que a gente pode construir uma pedagogia que favoreça que as crianças, os jovens e os adultos se tornem cada vez mais autônomos. Bom, eu vou parando por aqui. Eu deixo aqui o meu abraço e agradeço que vocês tenham aí consultado, participado da nossa comunidade. Não se esqueçam, venham ser Community Pro.